de falar, eu queria fazer um preâmbulo para introduzir o que eu estava pensando em discutir aqui. Essa mesa está trabalhando com aspectos técnicos, né, de transposição de águas. Eu queria trazer um novo elemento para essa tecnicalidade de um projeto de transposição de águas, que é o elemento do uso eficiente da água. Quer dizer, pensar em buscar cada vez mais, sem pensar em usar de maneira adequada, racional, eficiente, etc., me parece um contrassenso, né? Por quê a gente está vivendo esse contrassenso? Então, eu trouxe algumas questões para a gente discutir. Primeiro, a questão de desenvolvimento e crescimento econômico. A gente, apesar de inclusive a academia já ter incorporado o discurso que desenvolvimento econômico não necessariamente é crescimento, nós vivemos isso na prática. Então, para efeitos de desenvolvimento, sempre um político vai dizer que o número superior de PIB é o que interessa, e essa é a meta, e esse é o caminho. Enfim, isso nos leva a um possível ponto de insustentabilidade. Então, segundo item, uso sustentável. Aspectos distributivos. Uma vez que eu elaboro um projeto de transposição e dou sequência a isso, dou consequência a isso, as externalidades desse projeto, pensando no nosso caso, em que nós temos uma dominalidade dupla de recursos hídricos, a gente estava discutindo isso aqui ontem, né, que o Estado tem dominalidade, a União também tem, em alguns rios e algumas águas. No entanto, essa dominalidade, do ponto de vista de uma bacia hidrográfica, ela se perde, quer dizer, é um domínio só. Quando eu faço uma intervenção numa água de domínio estadual e gero consequências para a bacia como um todo e para as águas de domínio federal, eu não deveria estar analisando isso no contexto maior, né? Então, quem paga a conta se eu não faço isso? Se eu projeto, executo no meu estado, no meu quintal, sem me preocupar com o que vai acontecer com os reflexos que isso terá para a bacia como um todo e para quem está jusante e para quem vai sofrer as consequências de modo geral. Então, quem se beneficia? Quem paga a conta? Então, esse é um aspecto que tem que ser considerado nessa discussão, que eu acho que é técnica também. E aí vem também o papel da engenharia, né? Na concepção, no planejamento, na execução desses projetos. Se eu inserir, de fato, ou se eu inserisse, de fato, a questão de sustentabilidade nos projetos de engenharia, nenhum engenheiro faria um projeto e apresentaria um projeto sem considerar essas questões. Tá? Então, eu faço questão de inserir uma lâmina que eu uso nas minhas aulas, que eu dou aula para engenheiros, embora não seja um, para tentar chamar a atenção do papel de cada um nesse processo e, principalmente, dos profissionais nesse processo. Pois bem, por que a gente está vivendo esse contrassenso? Né? Aí vem um pouco de história, de economia, enfim. A gente trabalha dentro de um contexto que o ambiente natural para a economia clássica, ele praticamente é um gerador de insumos, de fatores de produção, tá? E, por outro lado, um receptor ad infinitum de resíduos, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, né, e a tecnologia, para e passo, vai dar conta de resolver os meus problemas. Então, esse é um problema seríssimo de ordem epistemológica. Alguns pensadores quiseram, em alguns momentos, quebrar essa visão, mudar um pouco esse paradigma, embora não tenham conseguido, de fato, universalizar isso. Por isso a gente vive esse contrassenso, né? Um deles é o Georgescu Roegen, um economista físico que simplesmente pegou algumas leis básicas da física, da termodinâmica, e disse, olha, provou, né, que fazer o que a gente faz sem considerar a segunda lei da termodinâmica é insustentável. E tudo que nós fazemos hoje é isso. Ou seja, nós somos uma civilização hoje insustentável, né? E essa sustentabilidade está refletida na crise da água de agora. Tá? Bom, um outro elemento que eu acho que explica um pouco essa situação é o que eu chamo de uma dualidade das revoluções, né?
das duas grandes revoluções, aí, a francesa e a industrial, em que eu abstraí e passei a vivenciar parcialmente cada uma delas num somatório perverso, né, que deu origem ao capitalismo moderno com o liberalismo social, né? Ou seja, a nossa sociedade emergente ela é individualista e consumista. Então, eu não me preocupo com o resto, com o coletivo, eu me preocupo com o meu. Eu me coloco na posição de um cidadão paulistano às vésperas de ficar sem água. E eu estou preocupado com o quê? Água. Preciso de água. Não quero saber. Não quero saber. Tá? E me coloco na pele de um cidadão carioca que não sabe da situação que vive, que acabou-se de colocar aqui, né? Que é a iminência de um racionamento daqui a pouco. Ou seja, a repetição de mais um ciclo sazonal climático como esse não colocará só São Paulo na berlinda. Todos nós estaremos nela. Um ano. Quero lembrar que nós estamos vivendo um pré-El Ninho. Tá? Então, é mais um elemento adicional a essa questão de crise crítica. Tá? Bom, aí eu queria colocar um conceito de sustentabilidade fraca e forte, mas nem vou falar sobre isso. Tá? Basicamente, só para ilustrar, isso aqui é um chutar o balde acadêmico. É falar o seguinte: já que eu não posso ser sustentável fortemente, definitivamente, mas eu também não posso jogar fora tudo que se faz. Bom, a empresa X faz isso, faz aquilo, em prol do ambiente, planta umas árvores, faz aquilo. Tá. Isso é sustentabilidade. Vou dar um exemplo claro com relação à água. A Ambev, a cervejaria, lançou, há alguns anos atrás, um movimento Cian, um projeto, junto com a Sabesp, chamado Movimento Cian. Esse movimento tinha um banco, chamado Banco Cian. Tá? Isso valeu aqui para o estado de São Paulo. Acho que os cariocas, os fluminenses e os mineiros talvez não conheçam. Consistia o quê, essa campanha do Movimento Cian? Pensando em economizar água, então tinha uma proposta de fundo interessante, olha, vamos economizar água, vamos reduzir o consumo, etc. Ela propôs que cada cidadão que tivesse uma conta d'água pudesse, comprovando redução no consumo, ou seja, eu consumo 30, se eu passar a consumir 20, esses 10 metros cúbicos mês, por exemplo, eu vou lá, me credencio na concessionária, mostro, provo com a conta que eu diminuí e ganho um bônus no Banco Cian. Ah, legal, interessante, uma ideia, né, do ponto de vista de operação econômica, bastante interessante. Mas para que eu vou usar esse bônus? Para consumir. Para consumir outras coisas, dentro de um leque de parceiros institucionais. Dentre outras coisas, coisas extremamente consumidoras de água. Tá? Então, eu reduzo o meu consumo aqui, e, dentre outras, também, a cerveja. Tá? Então, eu reduzo o meu gasto individual, ganho um bônus para consumir mais água. Como é perverso isso? Isso é sustentabilidade. Isso não é sustentabilidade em lugar nenhum, mas é para não chutar o balde. Então, dizendo, poxa, é uma ação interessante, estão pensando na economia de água, etc. Isso é sustentabilidade fraca. Tá? Sustentabilidade forte é sustentabilidade. Ponto. Pois bem, eu vou trazer alguns elementos de alguns estudos que nós fizemos e que mostram como a gente pode caminhar para sermos mais racionais e eficientes no uso de água, por um lado. E depois a gente tenta fazer um fechamento. Tá? E aí a gente coloca um outro alfinete na orelha do poder público. Esse poder público que lança projetos de transposição, de aumento de captação, etc. e tal, é o mais perdulário em consumo de água. Se hoje o cidadão de São Paulo está ganhando bonificação por reduzir consumo e está levando multa por ter excesso de consumo de água, o poder público, as instalações do poder público são as mais perdulárias e não estão nesse processo. De que instalações eu estou falando? Aeroportos, rodoviárias, hospitais, escolas públicas, tudo que é instalação predial pública. São as instalações mais precárias em termos de uso eficiente de água, por uma série de motivos, uma série de razões.
Tá? Então, isso são resultados de um trabalho feito em uma instalação pública, no caso um aeroporto, que mostra o quanto a gente poderia, com algumas ações para uso eficiente, reduzir o consumo e evitar projetos como esse de transposição. Né? Então, essas instalações públicas são sistemas prediais, grande fluxo de pessoas, em geral, com hábitos diversos, então difícil de trabalhar um perfil padrão, então são várias pessoas. Há uma demanda de equipamento, serviço, operação, limpeza, condicionamento de ar, enfim, tem um consumo de água também de perfil diverso. E é uma grande demandante, e são grandes demandantes de água. Né? É muito comum, inclusive, encontrar em escolas, e, aliás, qualquer escola municipal ou estadual, 99% delas, por exemplo, os mictórios são aqueles mictórios de bacia enorme, né, que não tem nem separação, é uma calha e a água fica pingando direto. Aquilo desperdiça uma quantidade tão grande de água que uma medida simples, que é simplesmente separar os mictórios e ter bacias sanitárias independentes, resolveria muito a questão. Mas isso aqui é só para uma comparação. Esse estudo foi feito em um aeroporto de Guarulhos. A gente pegou alguns extratos para comparar. Isso é o consumo de água em aeroportos no mundo. Há uma média de 25 litros por passageiro. Notem, o interessante de notar é o seguinte, o volume em litro por passageiro varia bastante. Mas os aeroportos que mais consomem, aquela barra está mais alta, tem uma barra cinza grande também. Essa cinza é o reuso. Ou seja, eles consomem muito, mas eles reusam água. Então, o consumo direto de água, diretamente captada, são aquelas barras cinzas mais escuras embaixo. Né? Então, o campeão aí, em termos de eficiência é o aeroporto de Hong Kong. Né? E, enfim, mas isso são dados que, no geral, a gente pode fazer comparações, mas comparar um com o outro é mais difícil porque tem regras operativas diferentes. Mas foi só para ilustrar, para a gente mostrar o caso brasileiro. Então, o Brasil, a média de consumo, 35 litros por passageiro. Né? Então, 50% a mais do que consomem os grandes aeroportos mundiais. Com um detalhe. No nosso caso, vocês podem ver pelas barras ali, a nossa litragem geral, o consumo absoluto, é relativamente baixo, porque são aeroportos de baixo movimento, comparado com aqueles que a gente mostrou lá. Ou seja, eram para consumir muito menos. Eu nem posso comparar medidas médias aqui. Né? E, no entanto, nós já somos 50% mais ineficientes. Agora, chama a atenção para o Galeão, lá no Rio de Janeiro. Né? Então, o Galeão é, de longe, o aeroporto brasileiro mais perdulário em termos de consumo de água. Guarulhos não fica longe, tá? Mas o Galeão é o do aeroporto mais perdulário. Esse número, felizmente, está um ano defasado. Então, o Galeão investiu em um programa de redução de consumo e diminuiu de 96, né, para algo em torno hoje de 60 e poucos a 70 metros cúbicos, litros por passageiro. Pois bem, pensando que, assim como qualquer outro setor da economia, há uma projeção de crescimento, etc. e tal, nós vamos ter um consumo muito grande nesses aeroportos. E aí a gente fez, só para pegar um cenário de criticidade, plotamos esses aeroportos ao longo do mapa de criticidade da ANA. Né? E todos eles, com exceção do Mato Grosso, de Manaus e de Belém, estão em áreas com algum tipo de criticidade, ou quali, quantitativo, ou ambas. Né? E os maiores estão em áreas com ambas as criticidades. Bom, esses são resultados do trabalho que a gente fez e mostram como a gente pode avançar muito ainda nessa questão de uso eficiente de água. Isso foi um cálculo, foi um algoritmo desenvolvido lá no ITA, por uma aluna, que propôs um novo método para dimensionamento de reservatório de acumulação de água para aproveitamento de água de chuva. Então, hoje, quem trabalha com projeto de aproveitamento de água de chuva sabe que a gente tem pelo menos uns 6 métodos, né, que são aplicados aí para definir, para estabelecer o cálculo final do reservatório. Né? E o reservatório é a peça-chave principal do custo desse sistema. Pois bem, nós fizemos uma análise para o aeroporto de Guarulhos para 4 métodos, os 4 métodos da direita, e essa aluna propôs um método otimizado que reduziu aquele patamar
do primeiro grafo, primeira barra, o tamanho necessário, a quantidade de armazenamento, o volume do reservatório necessário para o armazenamento para esse caso. Ou seja, é um trabalho de graduação que pegou os métodos, otimizou esses métodos, e, basicamente, qual que é a otimização? Para esse reservatório, eu tenho que trabalhar com a base histórica de precipitação e fazer um ajuste nessa base histórica de precipitação de forma que eu otimize o seu uso. Por quê? Porque ele chove, nós temos sazonalidade, ele chove muito no verão e resseca no inverno. Tá? Então, tem que acumular o máximo possível de água, sem também acumular tudo, porque senão eu teria um reservatório imenso que eu não conseguiria pagar. Tá? Eu não tenho condições de reservar tudo. Então, isso mostra como a gente tem ainda por onde avançar para tecnologias de uso eficiente. O resultado da aplicação disso aí é um projeto de captação de água de chuva para Guarulhos, que foi feito só para o terminal de passageiros 2, ou seja, só para uma metade do que era a área de cobertura de telhado possível, e, com isso, se economizaria 10% a 13% do consumo de água no aeroporto. Hoje, Guarulhos compra água em carro-pipa. Não tem água mais. Então, é outra situação de demanda crescente e oferta restrita. Pois bem, vamos falando agora de outras coisas. Sanitário. Usos, aparelhos, equipamentos, tecnologias para uso sanitário, etc. Fizemos uma análise com... Vejam bem, no aeroporto de Guarulhos já há tecnologias de uso eficiente. Se vocês forem lá, as torneiras são torneiras eletrônicas, né, ou com acionamento mecânico, os mictórios são com acionamento eletrônico. Legal, então é interessante. Aí nós fizemos 5 minutos. Nós fizemos uma análise do que estava lá. E cenários em otimização do que estava lá. Esse gráfico a gente encontrou nas válvulas do banheiro masculino. Então, as válvulas são fabricadas já, norma ABNT para isso, para trabalhar com 6 litros por fluxo, né, na bacia sanitária. E nós encontramos situações médias de 26 litros por fluxo. Tá? Ou seja, a válvula que você apertava, ela descarregava 20 e tantos litros, enquanto podia descarregar 6. Aí regulamos essa válvula, só a regulagem dessas válvulas já as trouxeram para o limite que a norma estabelece. E testamos outras, válvula com duplo acionamento, né, com sensor eletrônico, e isso pode se reduzir mais ainda. Quer dizer, olha a diferença do que a gente está falando. Estamos falando de 26 para 3. Estamos falando em aumentar em mais de 700% a eficiência do nosso uso de água. Guardem esses números, porque é interessante lançar no debate final. Então, eu vou passar rápido aqui. Isso aqui também mostra que há tecnologias no mercado, inclusive concorrentes, que podem reduzir mais ainda. A última gráfico, barra, é uma torneira eletrônica testada de um outro fabricante que não estava no banco dos fornecedores do aeroporto e que era bem mais eficiente do que as que estavam lá. Tá? Então, que é a obsolescência dos equipamentos. A questão dos mictórios, né? Então, nós testamos até um com válvula fuzzy, com uma tecnologia fuzzy, que ele diminui a frequência de recarga quando você aumenta a frequência de uso. Tá? Então, são coisas um pouco mais avançadas, mas que estão entrando no mercado. Nós temos tecnologia para lidar com isso. Então, nosso degrau, nosso limite não é tecnológico. Aqui uma provocação. Nos equipamentos dos sanitários, o que mais gasta água é o sanitário feminino, nas válvulas das bacias sanitárias. Tá? Por quê? Porque, independente de se vão fazer número 1 ou número 2, a quantidade de água é a mesma. Tá? E a provocação vai no sentido de que a gente podia pensar num mictório feminino, por exemplo. Tá? Enfim, mas é provocação mesmo, para se pensar. Tinha uma foto aqui, eu tirei a foto porque era provocadora demais. Pois não. Isso aqui é muito comum, né, em projeto de sanitários. Tá? Isso aqui foi feito pelo professor Asher Pestox, uma pesquisa junto a usuários do aeroporto de Salvador. Né? Então, aquele da esquerda, aquele caso da esquerda em que você tem o mictório com
uma privacidade maior em relação ao do lado, ele é preferível pelos usuários em relação aos demais. 30% não é uma quantidade pequena, preferir, ou seja, só usariam o mictório se fosse numa cabine fechada. Ou seja, tem uma porcentagem de homens que não usam o mictório por razões de privacidade, independente da situação que ele está. Ele só usa se for fechado. Tá? Ou seja, esses 30% estão demandando o dobro de água, em geral, que deveriam usar. E aqueles 16%, uma quantidade muito pequena, usaria se eu tivesse uma separação mínima ou não tivesse separação. Então, tem uma quantidade que não usa se não tiver uma separação adequada. Tá? Enfim, isso implica em mudanças de projeto. Tá? Então, eu pediria que vocês passassem a reparar mais os mictórios, os vasos sanitários. Né? É bucólico. Pois não. Então, eu diria que pensar em água para gestão, para sustentabilidade, e para contrapor aquela visão de buscar oferta, ao invés de resolver demanda, de racionalizar a demanda, envolve um contexto que tem informação, regulação, tecnologia, mercado e consciência. Né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado de alguma forma ou de outra. Bom, eu pincei dois slides da apresentação de ontem da Maria Suzana, que deram um exemplo de cidades australianas e de redução de consumo. Isso é 1 ou é 0? É 0. Que deram ideia de redução de consumo a partir de alguns programas de uso eficiente. Né? E todas tiveram êxito, são programas de 5 anos que conseguiram. Canberra, por exemplo, praticamente reduziu a metade o consumo per capita de água. E essa que eu achei muito interessante, né? Que nós precisamos definitivamente, para resolver os problemas de crise que a gente está vendo agora, não de transposição de água, não de mais transposição de águas. Nós precisamos sair daquela primeira bola do water supply, do provimento simplesmente de água, e caminhar para o water sensitive, quer dizer, que é uma cidade sensitiva à água, com sensibilidade para a água, e que envolve uma série de coisas que todas elas nós temos domínio, quer dizer, não são novidades. Talvez a novidade seja simplesmente trazer todos esses elementos junto, tá? Para sair dessa cilada que nós nos metemos por conta e risco próprios, tá? Civilizatório. E aí eu deixo algumas questões para a questão da transposição. Então, não deveria... Estão pensando em transposição. Então, supondo que a gente não vai ser water sensitivity city em pouco tempo, ou seja, nós não vamos criar uma cidade com sensibilidade à água de um dia da noite para o dia, e pensando que a transposição talvez seja iminente, porque realmente vai faltar água, e eu não tenho dúvidas que esse projeto vai avançar, não deveria haver metas de uso eficiente para pactuação e transposição, ou outras alocações? Por exemplo, não, tudo bem, vocês querem tirar 5? Então tá. Então você vai reduzir sua perda de água dos 38 para 25. Em 5 anos. Te dou 5 anos para fazer isso. E à medida que você vai fazendo isso, eu vou abrindo a torneira. Não é uma possibilidade? É uma questão que eu estou colocando para discussão. Tá? Há lá para revisão de normas e regras para o uso racional da água? Norma mesmo? Tá? De certa forma, eu estou mostrando o que há naqueles exemplos. Os planos diretores. Então, o André fez uma apresentação de um plano diretor de macrometrópole, do ponto de vista de água. Não deveria incorporar o uso eficiente como possibilidade de expansão da oferta? E consideram? Né? Incertezas climáticas, El Niño. Onde isso entra nos projetos de expansão dos temas de água? Em se tratando de incerteza, eu tenho que lançar mão de algum princípio, talvez o princípio da precaução. Vou fazer nova captação num cenário de incerteza? Como é que eu deveria me comportar em relação a isso? Então, são essas provocações que eu gostaria de deixar e encerro minha contribuição para o debate aqui.
Eu fui um pouco mal educado no começo, né, e não dei nem um bom dia. Então fica agora um bom dia a todos, Boa tarde já? Boa tarde. Ninguém almoçou ainda, né? Então, um grande abraço a todos os amigos e a todos. E a mim cabe aqui o papel de provocar um pouco, né? O debate foi colocado, diversos pontos de vista, né, sobre o mesmo assunto, e a gente não tem como não reconhecer que o governador de São Paulo deu uma imensa contribuição à gestão de recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul. Não tem como negar isso. Paraíba do Sul hoje está na mídia, estamos aqui discutindo transposição porque o governador foi lá e falou que ia tirar água da bacia. Nós temos que analisar aqui algumas coisas. Primeiro, que o assunto... Nós temos praticamente uma única caixa d'água na bacia. Essa caixa d'água reúne as águas de 4 reservatórios: Paraibuna, Santa Branca, Jaguari, Funil. E é essa caixa d'água que garante as demandas aqui do trecho paulista, e principalmente do Rio de Janeiro, região metropolitana, região do Guandu, Baía de Sepetiba. Então, é essa a água que nós temos, não temos outra para atender esses usuários, a gente só tem essa. Nesse momento, exatamente nesse momento, como mostrou o estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico, nós estamos na pior situação de todo o histórico da bacia do Paraíba do Sul, considerando a seca de 55, que já foi superada pela seca de 2014. Então, a simulação que eles fizeram e concluíram que a gente está no pior cenário, esse cenário ainda é pior do que o pior que eles apresentaram na última nota técnica. A nossa reserva, que chegou em 14% em 2003, possivelmente ou chega abaixo de 5%, dependendo, Rosa, das medidas que deverão ser adotadas ali em Santa Cecília, na transposição, diminuindo vazões. Aí se poderá chegar, quem sabe, em algum número abaixo de 10, mas que não seja próximo do 0, né? Porque vocês imaginam que esses reservatórios, depois que esvaziados, e vai ser o problema do sistema Cantareira, que estão tirando a água de baixo do volume morto, vocês imaginam qual que é a situação para encher esses reservatórios? Eles só encheriam com a chuva de 2010, que caiu na bacia do Paraitinga, cujo reservatório do Paraitinga ficou com mais de 100%, mais de 30 dias. Foi uma coisa inédita. Aquele reservatório, ele só chegou no nível máximo em 3 ocasiões. 78, quando encheu, 96, com a chuva forte que caiu na bacia do Paraitinga e Paraibuna, e agora em 2010, que foi uma chuva de 300 anos, né? Então, é muito pouco provável que o ano que vem, no verão de 2015, ou mesmo 2016, tenhamos essa chuva. Muito pouco provável. A meteorologia não indica isso. Então, o cenário que 2014 vai ser gravíssimo na nossa bacia, com uma baixíssima reserva, deve ser pior em 2015, em novembro de 2015, a não ser que as medidas de gestão que não foram tomadas em 2003, quer dizer, não se mudou o paradigma de 2003, a crise de 2003 para 2014. Os problemas que tinham lá de falta de tratamento de esgoto, de perda de água nas redes, no Rio de Janeiro, São Paulo, em todos os lugares. Isso não foi resolvido, não avançou. Pode ter avançado milímetros, mas não avançou o que era necessário para você economizar a água, fazer um uso mais racional. Então, o cenário que se avizinha para os próximos 2 ou 3 anos é um cenário de extrema preocupação para a bacia do Rio Paraíba do Sul, extrema. Analisando um pouco a apresentação do Paulo Carneiro, não há
E aí eu até lembro aqui um pouco como é que a Agência Nacional de Águas, a quem cabe um papel fundamental nesse processo, ela já está junto com a equipe da Rosa, junto com o pessoal de São Paulo, junto com os técnicos de São Paulo, do DAE, estão analisando em detalhes esses usos de água na bacia, essas demandas atuais e futuras, para verificar se há ou não uma sobra de água para atender o novo usuário que quer entrar no condomínio, que é a Sabesp e a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Então, os números do Paulo, o que mostram? O que eles mostram? Que hoje existe algum problema, mas ainda existe uma certa folga, né? Num cenário mais otimista de desenvolvimento, haveria ainda uma sobra ali de 7%. Mostrou também que tem um volume, uma vazão considerável lá para o setor industrial, que é necessário decompor. Quer dizer, ver, porque sabemos, por informações do Rio de Janeiro, que determinadas indústrias ali na Baía do Sepetiba, no Canal de São Francisco, que eles já conseguem trabalhar com água salgada. Quer dizer, eles não precisam de água doce, né? Então podem trabalhar com água salobra, com excesso de sal. E também, como disse a nossa ex-secretária do Ambiente do Rio de Janeiro, Marilene Ramos, o índice de perda de água no Rio de Janeiro é maior do que o índice de perda de São Paulo, né? Então, são deveres de casa que têm que ser feitos e, a partir daí, então, você fazer o seu balanço, né, entre disponibilidade e demanda e verificar se tem ou não água. Essa é uma questão que está sendo trabalhada, está sendo avaliada e, certamente, que vai se chegar a determinados números. Imagino eu que tirar a água dessa bacia nos próximos 2, 3 anos, eu acho que é uma coisa que possivelmente deva concluir que não é possível. Agora, o que me preocupa, de fato, primeiro, o que se pretende é retirar um determinado volume ou uma determinada vazão das nossas cabeceiras, do Rio Jaguari, água classe 1, mesmo que extrapole um pouquinho os parâmetros, mas é água de ótima qualidade. E a região, os prefeitos já foram chamados no Palácio dos Bandeirantes, e quase por unanimidade, os prefeitos daqui, da nossa região, eles concordaram com o governador, com a proposta de tirar água, né? Como é que você não vai dar água para os vizinhos se nós temos água? O Paraíba é um gigante, né? O governador falou que o Paraíba é um gigante. Então, preocupa que a comunidade do Vale do Paraíba, e aí eu vou incluir o Comitê de Bacias, para você negociar uma riqueza, que é a água, né? Você precisa entrar na discussão, entrar na negociação com força. Você não pode entrar fraco. Como que os prefeitos já entram numa primeira discussão sem conhecer os números, sem conhecer os dados, e já dizem que está correto? Como é que você pode? O Comitê de Bacias, eu tenho uma esperança louca, né, imensa, que o Comitê de Bacias aqui, paulista, ele vai entrar no trilho, quer dizer, que ele vai entender que ele é um organismo de Estado, criado por lei, ele não é de governo. Uma lei que criou o comitê, o CEIVAP também, da mesma maneira, mas, principalmente o comitê aqui, ele tem que entender isso. E ele tem que entender que ele é o principal operador, o principal defensor da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, do uso sustentável dessas nossas águas. Ele não tem que dizer, como a ONG pode dizer, que sou contra ou a favor, mas ele tem que se preparar para uma negociação, porque, gente, regras de operação para a saída da água de uma bacia tem que ser regra que tem que estar em cartório, tem que ser regra
que dê segurança hídrica para todos os nossos usuários aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tem que ter regras que possam pensar essa nossa região, não para 15, 20 anos, a gente tem que pensar mais além. Pensar mais além. O que significa uma média de 5 metros cúbicos por segundo? O que significa? Significa a demanda de um parque industrial que hoje está montado aqui no setor paulista, um pouquinho menos, é 6 metros cúbicos, então ali é mais ou menos o que se quer levar. É a demanda da população de 2 milhões de habitantes. É só isso. Então, como é que você imagina isso no futuro? Então, numa regra, numa negociação, você tem que ter os negociadores firmes, que possam até, se os estudos aí confirmarem que tem água para passar, mas nós temos que pegar a nossa caixa d'água e dizer, olha, nas condições da reserva, no mês de novembro, na entrada do período molhado, nós temos 70% de reserva nos nossos reservatórios. É um número muito bom. Significa que vai encher dezembro, janeiro e fevereiro, em meses normais, em anos normais. Então, nós teríamos uma condição favorável na bacia. Quem sabe, nesse momento, pode então, ligar a bomba no Jaguari, mas tem que estar escrito isso. Ao contrário, chegou no final de março, vai entrar em abril, reservatório a 40%, como é que você vai tirar a água do nosso sistema Paraíba do Sul, com o reservatório entrando na seca a 40%? Nós vamos chegar ao final do período seco, se tirar mais essa demanda, podemos chegar a zero. Vocês sabem o que significa zero de volume útil de reservatório? Significa que o Paraíba do Sul vai funcionar com vazão natural. Perfeito. Então, estou concluindo. Então, que é outra palestra. Aí, ó, já me cutucou. Então, olha só, trabalhar com vazão natural no Paraíba seria realmente um cenário catastrófico aqui para São Paulo, sem produzir energia e sem abastecer o Rio de Janeiro. Qual que seria a medida para fazer isso? Tem que pegar as bombas, botar no reservatório do Jaguari, mas principalmente em Paraibuna, e fazer o que São Paulo está fazendo lá agora, bombear a água do volume morto. Bombear a água. Agora, vamos deixar chegar nesse ponto, ou vamos, os comitês de bacias, se colocarem como verdadeiros defensores da nossa água, e vamos para uma política, uma gestão eficiente, cada um fazendo sua parte, o Rio de Janeiro fazendo, São Paulo fazendo, e aí a gente poderia chegar a bom termo. Mas, olha, eu pergunto ao Wilson, eu pergunto aqui a vocês. Aliás, eu até soube, André, que já tem um pedido de um exame, de um termo de referência para o EIA-RIMA dessa retirada, no qual o CEIVAP não está contemplado para ser ouvido. Um comitê, qualquer retirada de água envolve a água de toda a bacia. Ainda que possa dizer que o Rio Jaguari é um rio de domínio do Estado, mas está dentro de um condomínio. Como é que você mexe nesses volumes sem considerar todos os atores? Então, é essa a preocupação. Eu estou aqui torcendo muito para que nós construamos nesse processo uns negociadores bons, negociadores firmes. Temos que negociar essa riqueza, se sair água da nossa bacia, em determinados momentos, que ela saia sob regras de operação muito claras, com vários atores participando da sua... Porque, gente, depois que você mete o equipamento de bombeamento lá e começa a operar, se não tem controle, faz o que quiser. Isso é o normal. Se não tem controle, faz o que quiser. Então, eu gostaria de fazer assim, antes de vocês... vamos abrir para perguntas rápidas e colocações Olha, tem bastante gente, nós vamos ter que anotar. Espera um pouquinho. Primeiro foi ali o colega... Por ordem alfabética, calma. Espera aí, André, vamos anotar aqui. Gente do céu.
Então, vamos lá. Quem quiser falar, fala agora, que depois nós vamos fechar. É o primeiro, só um instantinho. Qual o nome? Vicente. Você? Hélio? César? Hã? João? Ana Paula? Joaquim? Daniel? Gunter? Tadeu? Chiara. E a Renata Paiva, né, que se inscreveu. Renata. Quem mais? Acabou? Deu. O cálice para sempre. Hã? Zé Maria, gente, desculpa, mas encerraram as inscrições, tá bom? E cada um muito rápido, porque senão não vai dar para cumprir todos. Só se identifica quem for falando, tá? Boa tarde, meu nome é Sandro, eu sou de Volta Redonda, faço parte da Comissão Ambiental Sul em Volta Redonda, e a minha maior dor hoje de ser técnico ambiental, de fazer parte dessa comissão, é de saber que a gente tem o comitê, né, o CEIVAP, e que nesse comitê se possui muitos milhões, eu não tenho aqui os valores para passar, e que desde as audiências públicas que eu participo, eu escuto falar, tem milhões guardados nos cofres, mas não tem projeto para poder colocar em uso esses milhões. Isso me causa uma dor no estômago, que eu quero saber aqui se vai ser falado a respeito desses valores, e eu já fiquei sabendo em outras audiências que tem alguns projetos. E a dificuldade que... Eu sou técnico ambiental e um pouquinho de professor Pardal. Eu tenho um projeto ambiental, e esse projeto ambiental que eu desenvolvi, foi falado que não tinha recurso para desenvolvê-lo. Então, fica aí a minha pergunta. Bom, Vicente, do Instituto Federal Fluminense, conselheiro do Comitê do Baixo Paraíba do Sul. Tá? Uma pergunta para cada um dos palestrantes. Primeiro para o André. Com relação ao que você apresentou, André, fiquei bastante preocupado, já que o critério, pelo que eu entendi, não é técnico, né? Então, qual que seria, de fato, a motivação para essa proposta que o governo de São Paulo está fazendo agora, né? Para o Paulo, aí é uma questão assim, que também me chamou a atenção, e, logicamente, o foco foi o grande Rio de Janeiro, né, pelas questões, pelo tamanho da população. Mas, lá no Baixo Paraíba do Sul, nós estamos bastante preocupados com essa questão da transposição. Os dados que foram apresentados ali, de 16,8, se não me engano, metros cúbicos por segundo, no plano estadual, eles, não sei, provavelmente não contemplam, por exemplo, uma solicitação de outorga do Porto do Açu de 10 metros cúbicos por segundo. Né? Eu acho que não foi nem aceito. Mas eu não estou nem preocupado com a quantidade ainda. Eu estou muito mais preocupado hoje, particularmente, com a qualidade, por dois aspectos. A questão dos efluentes que são jogados do rio, e a gente lá, de fato, recebe tudo que é feito a montante, e a questão da salinização. A questão da salinização. Por exemplo, em São João da Barra já houve interrupção do abastecimento em alguns anos, por elevar os níveis de sais na água 7.000%, né, João? Bom, e nós fizemos uma nota técnica, encaminhamos ao CEIVAP e ao INEA, colocando uma série de questões de quedas de vazão, ou seja, nós temos um impacto nos produtores, nas cidades, no ambiente da região, e nós estamos muito preocupados com isso. Então, talvez o Paulo pudesse falar um pouco sobre isso. E, por fim, o Wilson, né, eu gostei muito da sua apresentação, mas a minha pergunta é as indústrias, né? O que vocês estão acompanhando, propondo, e o que as indústrias da região, já que na Bacia são mais de 8.500 indústrias, né, estão, de fato, se mobilizando para poder enfrentar essa crise que já está presente aqui no Estado e, daqui a pouco, também lá no Rio. Próximo é o Hélio, aí a mesa rapidamente responde e vamos privilegiar todos aqui que pediram, então vamos acelerar. Vou falar uma colocação aqui mais como cidadão, que não teria condições técnicas para debater com tantas autoridades aqui, mas me parece que nós estamos aqui na velha história do bode, né? Põe o bode e depois tira uma parte do bode e a gente vai e aceita.
porque deveríamos estar discutindo, talvez, a questão da recuperação dos rios de São Paulo, Tietê e outros mais, né? E não discutindo isso aqui. Isso, para mim, é a história do bode. Deveria se investir em outra... Né? Mas vamos lá, a pergunta. Quanto ao uso eficiente, até também pegando o gancho que o Vicente falou, do uso da outorga lá do Porto do Açu, e a gente vê um mega empreendimento ali, talvez um dos maiores do Brasil hoje, e não tem, por exemplo, um sistema que possa utilizar a água do mar dessalinizada, ao invés de também tentar tirar a água da mesma caixa d'água lá do Rio Paraíba. Então, esses megas empreendimentos não têm um processo desse, que já é uma coisa comum em várias partes do mundo. Antes reduzida a países mais desenvolvidos, mas agora já está extensiva a vários países, inclusive no Nordeste brasileiro. Nós vemos essa questão da dessalinização de água de poços de água salobra. Bom, e questão do uso eficiente, na questão dos aeroportos, se não já se pensou na questão principalmente se falou muito da questão dos sanitários, na descarga por sistema de vácuo, que, inclusive, vem acoplado, normalmente, com o sistema de tratamento do esgoto. Como é utilizado no avião, né? Próximo é o... Vai ser 3? Então já foi 3. Ah, já? Não, mudou para 4. O próximo... César, vai lá. César, Faculdade de Engenharia da Federal de Juiz de Fora. Eu coordeno lá um curso de especialização em análise ambiental, sabe? O núcleo de pesquisa é núcleo de análise geoambiental. Eu tenho aqui um monte de colocação, sabe? Esse evento tinha que ser uns 4, 5 dias no mínimo, sabe? Acho que 3 dias não resolve. Então, a sugestão é aumentar o tamanho do evento para o próximo ano, sabe? 4, 5 dias. Eu tenho aqui uma colocação de reflexão mesmo. A pessoa criou a pegada de carbono hídrica, eu acho que criar a pegada moral, ética, de cara de pau, sabe? Criar essa pegada também para calcular ela. Agora, o professor ali que falou da parte de sustentabilidade, quer dizer, a gente não tem disciplina de sustentabilidade nas faculdades de engenharia, não existe. No máximo, uma ecologia bem básica mesmo, não vou dizer que os alunos gostam, eles reclamam demais, quer dizer, para os alunos seria uma ecologia vagabunda mesmo, dizendo assim, de maneira bem vulgar, mas, quer dizer, falta isso, falta uma disciplina para os engenheiros de sustentabilidade, porque a pessoa só pensa em calcular, quantificar, etc., e não entra para esse caminho, não. Um outro detalhe, eu não vi nessa mesa de hoje, Minas Gerais, 88 municípios na bacia, sabe? E não vi ninguém falando de Minas Gerais aí, sabe? Eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora, vi São Paulo falando da sua situação, o Rio da sua situação, cada um defendendo o seu lado, sabe? E Minas Gerais? Onde está Minas Gerais nessa história? Quer dizer, Minas está ali. Ó. Eu peço para o próximo ano o pessoal pensar nisso aí, sabe? Porque a bacia está em 3, os 3 estados estão aí, sabe? Em Minas Gerais, não pode ficar de fora. Então, outro detalhe, Barra do Piraí, sabe? Eu morei 13 anos lá, sabe? Quer dizer, tem lá o maior entroncamento ferroviário da América do Sul, sabe? Tem lá Santa Cecília, e vocês conhecem Barra do Piraí? Alguém conhece aí? Uma cidade pobre, gente, Eu tenho um monte de amigos, sabe, que está desempregado, tem que mudar de município. Quer dizer, olha que incoerência, total incoerência. Agora, uma outra reflexão, sabe? O Rio de Janeiro briga por pré-sal, etc., que tem que ficar lá porque o sal está, as reservas de pré-sal estão no território do estado do Rio de Janeiro. Agora, na hora da água, ele quer que todo mundo distribua. Olha que interessante, Quer dizer, o Rio de Janeiro, ora é egoísta, ora ele quer que seja tudo distribuído. Então, quer dizer, é a falta de medida, falta de parâmetro. Numa hora, eu quero a água, mas eu não quero distribuir o pré-sal. Ué, como é que funciona isso? Quer dizer, eu quero ter dinheiro, mas não tem água. Que adianta dinheiro sem água? Por favor. Tá, concluí. Quem for fazer uso da palavra, se puder dar um foco no que quer, ajuda, porque são muitas coisas, aí vai complicar um pouquinho a guerra aqui. Bom, a partir desses, então, vamos partir para uma rápida consideração aqui da mesa, e em seguida a gente abre para mais um lote aí. Na mesma ordem, então, André. Vou falar rápido. Primeiro, falar do Sandro. Sandro, primeiro, só para a gente entender, quer dizer, a bacia do Paraíba, no último plano, ela precisava de 3 bilhões para a recuperação.
Tá? Não é pela cobrança do uso da água que vai resolver o problema. Hoje, na Bacia do Paraíba, nós temos, em relação ao investimento PAC, aproximadamente 300 milhões de reais na Bacia do Paraíba, nos 184 municípios. Barra Mansa, Volta Redonda, São José dos Campos, Jacareí, os principais, tá? São os principais. E Juiz de Fora, são os principais que tem. Ah lá, o Mineiro apareceu. O Mineiro estava quietinho, apareceu. Então, esses são os grandes investimentos que tem na bacia hoje, mas dinheiro da cobrança é muito pouco. Esse ano, o CEIVAP acaba o ano, né? Você que é de Câmara Municipal, entende bem o que eu vou falar? Na verdade, nós temos uma coisa, é o seguinte, é o dinheiro gasto, o dinheiro empenhado. O dinheiro já está comprometido. Esse ano, o CEIVAP encerra o ano com praticamente comprometido 90% do seu recurso. Comprometido em projetos. Aí nós temos uma dificuldade de fazer o município andar em cima do projeto, que é uma outra conversa, uma outra palestra, em um outro momento. Mas a gente encerra esse ano com 95% do dinheiro do CEIVAP comprometido. Então, agora não é com 10 milhões por ano que você vai resolver 3 bilhões da necessidade do plano anterior. Nós precisamos de investimento pesado do governo federal, do governo estadual, que não é com, desculpa, tá, ninharia que vai resolver esse problema. Nós precisamos de investimento pesado na bacia. Esse é exatamente do Serpa-Sul, do último encontro do CEIVAP, que saiu o manifesto em defesa da bacia, onde a gente pede que o governo federal, o governo estadual, em conjunto com os comitês, que é o fórum legítimo para isso, faça investimentos pesados na bacia. Tá bom? Isso só para caracterizar em relação a comitês. Em relação à motivação da proposta do governo de São Paulo, a pergunta é o seguinte, é só o governador Geraldo Alckmin que pode responder. Por quê? Eu vou falar para você. Porque nenhuma ação rápida resolve o problema. Quando se fala daqui, está falando em obra de 15 meses. Se falar que São Paulo pode ficar sem água, nós estamos falando daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, a motivação, isso foi contrário ao plano estudado, foi tudo contrário. Então, a motivação, a gente pode discutir algumas teorias, mas são somente teorias, né? Que talvez aqui na região, como ele é da região, talvez ele contornasse a situação, né? É médico em Pina, então talvez contornasse. Então, a motivação que São Paulo levou a fazer isso, não posso falar, porque, na verdade, não sei o que o governador pensou. Tá bom? Só isso. Vicente, eu não apresentei dados de balanço hídrico do Estado do Rio de Janeiro inteiro, tá? Aquela tabelinha que eu apresentei é o balanço hídrico que envolve o Guandu e a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá ok? 15 minutos não daria. Agora, o plano estadual fez isso. Isso você pode ver no plano. E em relação ao plano e em relação ao balanço da região do Baixo Paraíba, essa demanda do Porto do Açu foi considerada, ok? Em relação à penetração salina, lógico, se houver redução da vazão do rio, certamente haverá maior penetração salina. O quanto vai aumentar depende da vazão que seja reduzida, né? Então, isso aí são necessários estudos que determinem, posteriormente, se isso vier a ocorrer, que impacto terá na penetração da cunha salina. Mas, provavelmente, com redução da vazão, a cunha salina tenderá a penetrar com mais intensidade. Bom, tentando passar bem rápido, sobre o índice de perdas, eu vou até fazer uma consideração aqui sobre a apresentação do André. Eu acredito, ele falou que a Sabesp e SEDAI não investem em perdas ou investem muito pouco. Investem sim. Toda empresa de saneamento investe em redução de índice de perda. Mas investe como? Investe dentro de uma conta de custo-benefício, em que ela diz, olha, para reduzir Y, eu tenho que investir X. Se esse X é menor do que o Y, perfeito, do ponto de vista financeiro. Eu invisto. Até ali eu invisto. Esse é o meu limite. Acabou. Não entra externalidade. Não entra escassez. Não entra a questão da água na bacia como um todo. Então, a Sabesp faz isso, o SEDAI deve fazer também, a Cesama faz isso em Juiz de Fora. Acho que a dúvida de Juiz de Fora é que Juiz de Fora é Rio, né? Mas o Cesama deve fazer isso, toda empresa de saneamento faz isso, sob lógicas diferenciadas. Por exemplo, a Sabesp é uma empresa que tem ação na Bolsa de Valores de Nova York, é uma empresa que tem, tá, um capital, boa parte, regido por iniciativa privada, né? Ela é uma empresa que tem participação maior do poder público, mas então ela tem, talvez, um limiar diferenciado para lidar com esse investimento de perdas, mas investe. Tanto é
que ela é bem mais eficiente do que a SEDAI. Tá? Comparando as duas empresas, a Sabesp é mais eficiente que a SEDAI. Não estou dizendo que ela é eficiente como deveria, do ponto de vista público, tá? Mas ela é mais eficiente que o SEDAI. Pois não. Indústrias, aí, continuando essa mesma explicação. Indústria, como é que a indústria está investindo em uso eficiente, etc. E tal? A indústria, essa sim, essa está dentro daquela lógica capitalista, etc. E tal. Ela, eu acho que, na minha visão, ela tem duas ações. Ela é proativa quando ela quer angariar benefício, quando ela quer... Tá? E ela é reativa quando você taxa, impõe, coloca limites, etc. Então, cobrança pelo uso da água, hoje, nenhuma praticada no Brasil é indutora de mudança de comportamento no meio industrial. Tá? Não muda. As indústrias que mais investiram em redução de perdas, em eficientização do uso de água, o fizeram porque a água é seu insumo produtivo. O fizeram porque estão ganhando na outra ponta quando reduzem esse consumo. Tá? E não sendo a cobrança indutora, quando a gente fala assim, vamos aumentar a cobrança para ela ser indutora, para cumprir o seu papel legal, para a Política Nacional de Recursos Hídricos. Aí a indústria reage. Né? Então, ela é proativa e ela é reativa. Reage dizendo, não aceitamos mais aumento no valor da cobrança. Coloca as suas condições, coloca seus argumentos, mas não aceita. Então, a indústria faz isso. Essa, para mim, é a questão do vácuo. É complicado. O vácuo exige energia, né? O vácuo no sistema de saneamento. Então, você tem, talvez, uma economia de água, mas uma perda de energia. E, com outro detalhe, um alto grau de problemas, né? De difícil solução. Tem uma técnica que exige, por exemplo, uma mudança do padrão operacional, uma mudança do agente que faz a calibração, que vai lá, que faz a limpeza, etc. E tal. E, no final das contas, a conta pode sair mais alta. Tá? Então, é preciso analisar caso a caso. Acho que, e a sustentabilidade da engenharia, infelizmente, quando você falou aquilo, meus alunos saíram da sala, antes de ter falado. Mas tudo bem, eu acho que isso de fato, é uma constatação. A gente tenta fazer, eu acho que alguns tentam fazer, pode dar um fórum, inclusive, brasileiro de sustentabilidade e meio ambiente nos cursos de engenharia, mas, de certa forma, as coisas não avançam. Por quê? Porque a sociedade, de certa forma, é um reflexo da sociedade. Tá? Se nós não temos normas, não temos regra e fazemos as coisas assim como são, por que os cursos também vão adotar padrões diferentes? Né? Então, tem um lá e cá, e certamente há alguns obreiros, alguns professores obreiros, né, que fazem esse beabá e o fazem muito bem. Não estou dizendo que sou eu, não faço. Eu faço um pouquinho, tento. Mais uma série de perguntas ou colocações. Seu João, do Baixo Paraíba, cadê ele? Boa tarde, João Siqueira, representante da UENF e diretor do Baixo Paraíba, do Comitê do Baixo Paraíba do Sul. Gostei da apresentação do Edilson, só não gostei que ele mesmo muda suas regras operativas a seu bel prazer, tirando de 3 para 4, né, sem consultar a plenária aqui, a exemplo das cidades. Mas, voltando ao assunto pertinente, nós gostaríamos muito que as pessoas atentassem para o Rio Paraíba como um todo. E esse viés tem que estar centrado no CEIVAP, que é o órgão que tem o olhar para a bacia do Paraíba como um todo, repetindo mais uma vez. E a gente está aqui discutindo, né, soluções para a metrópole de São Paulo, a metrópole carioca, e não está discutindo, principalmente nós lá do Baixo, até o próprio professor Paulo Carneiro, a quem respeito muito, né, consolidou sua apresentação e não mostrou as nossas deficiências lá. Tudo que acontece a montante do rio, seja ele em qualquer ponto for, nós do Baixo dividimos o Rio Paraíba no hemisfério norte e sul, e essa linha imaginária seria Santa Cecília, né? Falou-se aqui que a caixa d'água, a caixa d'água do Paraíba está aqui, na nascente, no início, e a reservação desse hemisfério norte a qual eu me refiro, de Santa Cecília para baixo. Não existe
Existem intenções estaduais de se fazer essa reservação e regularizar o rio, mas não existe regularização do rio a jusante de Santa Cecília. Não existe, falou-se que existe o rio Paraíba é regularizado, para nós não é. Por quê? Porque nós temos estudos, foi falado nessa nota técnica que o Baixo Paraíba entregou ao CEIVAP e ao INEA e CERRI, de que as vazões nossas são mínimas hoje no Baixo Paraíba do Sul. As médias talvez sejam altas. Por quê? Porque não há regularização. Existem vazões altas no período molhado, como o Edilson falou, e vazões mínimas no período seco. E essas vazões mínimas lá no baixo, diferentemente que muitos pensam que nós somos abastecidos pelo Rio Muriá e Pomba, são rios de verão, de período molhado. Na seca eles contribuem pouco. Vazões mínimas de 79 e 118 metros cúbicos, como mostram estudos da UENF, em cerca de 70% do período do ano. Isso é muito preocupante para nós. Nós vamos resolver mais uma vez o problema do Rio de Janeiro, de São Paulo, e não pensávamos em nós. O professor falou que deve ser estancada as outorgas. Então, nós vamos engessar o nosso crescimento. Mas o Rio de Janeiro não, porque o sistema de abastecimento da cidade, da metrópole do Rio de Janeiro, é bombeada. Ela não sofre seca. A seca sofremos São Paulo e o hemisfério norte. Médio, o hemisfério norte que eu falo é médio, Comitê do Médio Paraíba, do Baixo Paraíba, do Rio dos Rios e do Piabanha. Só para finalizar, gostaria de perguntar o que vai ser feito para isso, para regularizar essas vazões do rio ao longo dos períodos molhados e secos, e o que vai ser feito para minimizar os efeitos nossos lá, a jusante, que sofremos todos os impactos das ações antrópicas ao longo do Rio Paraíba do Sul, como o professor Vicente falou, de qualidade e também de quantidade. Nós já vimos sofrendo esse problema há muitos anos. Obrigado, João. Próximo. Ana Paula. Ana Paula e depois? Eu sei mais. Jorge? Não. Joaquim. Tá. Então, vamos lá, pode ir. Oi. Ana Paula Fracalanz, eu sou professora de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo e trabalho com a região do Alto Tietê, que é aqui, né, está sendo discutida, mas eu queria dar um ponto de vista a partir da região um pouco diferente, eu acho, né, do que desse consenso de que até o seu João estava colocando que resolveria o problema de São Paulo. Na verdade, eu acho que o problema de São Paulo não é resolvido não é resolvido pela transposição, não é resolvido pelo uso do volume morto, inclusive porque é um problema de gestão, né, do sistema Cantareira e de outros sistemas. É um problema de gestão da demanda, que não é feita de forma eficiente, e não é consensual, né, por quem trabalha com gestão da água na região do Alto Tietê, dessa bacia, que essa seja a melhor solução, ou mesmo o uso do volume morto também não foi discutido como uma solução possível e interessante, né? Esse é o ano de renovação da outorga do sistema Cantareira, 2014, então é um ano interessante para discutir todas essas questões. E a forma como vem sendo colocado isso pelo governo do Estado, né, de que não há racionamento, não existirá racionamento, também é uma questão bastante questionável, porque tem muitas populações, vamos dizer assim, um conjunto de população que já está tendo racionamento, e isso não é dito que não vai haver racionamento, até por uma questão política, né? É óbvio. Então, assim, toda essa questão que está complicada, eu acho que não se resolve dessa maneira. Deveria ter claramente dito que é uma questão de demanda, tem que diminuir o uso mesmo, e esse período todo não foi discutido isso nessa região. E aí a pergunta que eu queria colocar para a mesa porque, se a gente trabalha nesse sistema de comitês de bacia, né, e Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Nacional, como que a gente poderia levar essa discussão? Mesmo na região não se discute muito, né, a não ser no período de renovação da outorga, entre o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é o PCJ, né, do Sistema Cantareira, e Alto Tietê. Imagina
agora, né, como que vem sendo feita essa discussão. E o Comitê do Alto Tietê tem uma série de outros problemas de funcionamento, vem tendo. Então, como que vocês veem a importância de colocar essa questão, essa discussão, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, para não ser simplesmente uma coisa de cima para baixo, que tem que ser dessa maneira? Não dá para levar... Isso vem sendo discutido, vocês sabem? Não daria para levar para essas instâncias? Obrigada. Próximo é Joaquim, né? Bom dia. André, gostei muito da sua apresentação e eu já vinha conversando com alguns amigos essa questão do gerenciamento da implantação das indústrias no estado de São Paulo, que você lembrou muito bem, a malha rodoviária de São Paulo permite isso, e as cidades também têm condições de abrigar. Então, acho que é interessante essa questão de gerenciar a implantação dessas empresas. E eu queria saber se você sabe se já existe alguma coisa nessa linha, e lembrar que, no caso do Rio de Janeiro, não tem como se fazer isso, porque só tem o Vale do Paraíba. E, olhando esse cenário, eu fico um pouco preocupado, porque eu acho que as cidades mortas do Monteiro Lobato vão começar a aumentar. Porque, se faltar água para essa região do Médio Paraíba, eu acho que o declínio econômico da região é uma coisa que vai ser fato, não vai ter como mudar. Então, não vão ser só as 7 ou 6 cidades mortas de Monteiro Lobato mais. Gunther. Ele é do Médio Paraíba. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o André e para o Edilson. Na qualidade assim, de professor da área de meio ambiente, visando essa questão de gestão ambiental, e tendo em vista que a gente tem participado muito nas reuniões dentro do CEIVAP, dentro do GTAI, né, que é o Grupo de Articulação Institucional, junto com até a própria Câmara, com o Paulo, né, Paulo? E a gente tem visto o seguinte, né, a gente está tentando fazer valer, né, e ser aprovado através da empresa Coído, que foi contratada para fazer o plano integrado, né, da bacia, que, na verdade, gente, vai ser a nossa Bíblia. E hoje nós estamos tomando, de repente, decisões que vão ser tomadas aí pelos nossos gestores, que vão estar tomando, talvez, decisões baseadas em algumas coisas que ainda não estão terminadas, que são esses relatórios de diagnóstico. E fora as outras coisas que são os prognósticos, e as conclusões deles. Então, em cima disso, André, eu queria primeiro perguntar para você o seguinte, dentro dos temas norteadores, que existiam os pontos de controle, que, na verdade, não é melhor nem falar controle, né? Vamos dizer, pontos de coleta, para não dar problema, nem criar nenhuma polêmica, o Estado de Minas e o Estado do Rio já aceitaram os pontos. Os 6 pontos que são inerentes ao Estado de São Paulo, que já foram informados desde o ano passado, se eu estiver errado, você me corrija, eles não foram ainda definidos, né? Eles vão ter alguma mudança dentro daquilo que foi planejado. Existe já tem algum contato que dizendo assim, estamos já aceitando tal, sugerimos essa mudança. Essa é a minha pergunta. Outra coisa que eu queria deixar bem claro também é o seguinte, eu acho muito importante deixar até registrado que a gente precisa também começar a ver como é que vão ser feitos, depois disso tudo, os protocolos de entrega das águas, de um estado para o outro. Aí eu vou fazer as falas do Edilson, se for o caso, coloca em cartório, coloca onde tiver que ir, vai em Aparecida, coloca lá, faz qualquer coisa que tiver que fazer. Agora, contando que saia direito, como é que vai ser? Estamos entregando para vocês aí no estado do Rio, tanto. Entendeu? Porque a verdade é o seguinte, o estado do Rio ele só tem um rio que ele depende. É o Rio Paraíba do Sul. Entendeu? E a gente também tem que entender a situação da população de São Paulo. Obrigado. Próximo... Daniel. Tá. Obrigado. Eu sou Daniel, da UFRJ, e meu intuito dessa fala é basicamente trazer um elo com a mesa redonda de ontem, que foi falado sobre o pagamento de serviços ambientais e foi visto por muitos como uma das grandes soluções aí para o problema de escassez hídrica, de gerência hídrica. No final teve uma provocação aí, um pouco exagerada, mas eu vou recolocá-la aqui. Quanta floresta seria necessária para suprir a demanda aí do Rio de São Paulo?
eu tenho a impressão de que essa pergunta é leviana, mas é leviana por quê? É uma outra ordem de grandeza de água, é outra escala de tempo, é uma eficiência dos programas de PSA, ou não se sabe? Não sabe qual é o impacto de uma floresta no ciclo hidrológico? Agradeço. Podemos fechar? Então, vamos terminar com os 4, e aí facilita um pouco. É o Tadeu. Acelerar, tá bom? Rápido. Os rios Pinheiros e Tietê têm a vazão desejada pelo governo do Estado de São Paulo? Qual o próximo? Yara. Yara. A minha fala vai de encontro com a professora da USP, que falou agora há pouco, e é no sentido de colocar que, quando a gente vem para um simpósio como esse, é muito gratificante ver a qualidade das pesquisas, dos estudos de caso, dos trabalhos e também dos projetos pilotos acerca do tema. Então, dá para ver bem assim que tanto a academia, como os institutos de pesquisa, quanto os departamentos técnicos, tanto do governo do Rio e de São Paulo, cumprem as suas atribuições e apresentam resultado para a sociedade, né? Então, é muito legal. Só que eu percebo que aqui a gente não vê tomadores de decisão mesmo participando desse evento, né? E existe uma grande lacuna entre o que está sendo discutido aqui, o que está sendo produzido e as decisões que estão sendo tomadas. A gente que trabalha... Desculpa, eu não me apresentei. Eu sou da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos aqui de São Paulo e atuo no Comitê do Litoral Norte de São Paulo. Então, a gente que acompanha mais de perto vê que as decisões que são tomadas, elas passam muito distantes de tudo isso que está sendo apresentado aqui. Ou seja, as decisões políticas, elas não estão tendo embasamento técnico e os próprios técnicos ou conselhos não estão sendo consultados ou informados sobre as decisões que estão sendo tomadas. Qual que seria a visão de vocês para a gente conseguir diminuir essa lacuna, né? Que, como foi dito ontem, falar para espelho não resolve. Então, aqui é investimento público que produz, né, nas pesquisas, nos projetos pilotos, são pequenos spots de projetos que a gente vê que dá certo, só que isso não está sendo levado para um programa político. E, como foi dito, isso não deveriam ser programas de governo, né, e sim de estados. O que pode ser feito em nível da sociedade civil ou mesmo dos departamentos técnicos e da academia para diminuir, para se fazer ouvir e que as decisões sejam embasadas, pelo menos um pouco, em questões técnicas, que não está sendo feito? Próximo. Renata. Renata Paiva. Zé Maria. Zé Maria depois. E acabou. Cadê o Zé Maria? Bom dia a todos. Meu nome é Renata Paiva, vereadora aqui de São José dos Campos e represento o movimento suprapartidário em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul, que tem trabalhado ao longo desses anos nesta causa. Apenas um preâmbulo, Edilson, em cima da tua fala dos prefeitos. Diferentemente dos prefeitos aqui da região, nós mobilizamos os vereadores de toda a bacia do Rio Paraíba do Sul. O vereador aqui de Volta Redonda presente esteve conosco no último dia 11 de abril, na Câmara Municipal de São José dos Campos, onde reunimos 160 vereadores de toda a bacia, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para debater essa questão da defesa da bacia e da possível transposição para São Paulo e as implicações que isso poderia trazer para todas essas regiões. Também o Ministério Público Federal e Estadual estão acompanhando. Inúmeros inquéritos civis públicos já foram instaurados para investigar
os possíveis impactos, né, dessa medida na nossa bacia e no ecossistema também. Nós temos questionado a forma com que o governo do Estado de São Paulo encaminhou essa questão, sem transparência, sem envolver os legítimos atores desse cenário, também sem um projeto com detalhamento, com medidas compensatórias efetivas, enfim, nós temos apenas uma proposta defendida pelo próprio governador, que até então ninguém conhece. E, para nossa surpresa, ainda nem faz parte de um plano, né, que nós imaginávamos e que foi nos apresentado no final do ano passado. Contudo, eu quero aqui passar à mesa uma preocupação compartilhando. Sabemos que diversas bacias passam por crise hoje, hídrica, né, por muitos lugares, e aqui, bem perto de nós, não é diferente, sobretudo aqui na região sudeste, né, o Alto Tietê, a bacia do PCJ, e a bacia do Paraíba não é diferente. No entanto, a gente percebe que os nossos gestores, né, falham na gestão, mas também no planejamento, né? Há 10 anos atrás, quando houve a outorga do sistema Cantareira com o PCJ, havia várias condicionantes, né, de reservação, entre elas para reduzir a dependência, né, do PCJ e do Alto Tietê do sistema Cantareira. Nada disso aconteceu até hoje. E agora estamos em vias de renovação, está suspenso, né, e aquela região, tanto o PCJ quanto o Alto Tietê e a Grande São Paulo, do sistema Cantareira ali, vive um grande drama, né, com mortandade de peixes lá no Rio Piracicaba, a CETESB negando licenciamento para o setor industrial na região de Campinas, Piracicaba, enfim. Porém, a gente percebe que, mesmo aqui na nossa bacia, também falhamos na gestão, né? E o Rio de Janeiro, dependendo de praticamente 80% dessas águas, que é tão importante para o Rio de Janeiro, também falhou na gestão, né? A gente não soube, talvez, valorizar essas águas tão importantes, né, para aquela região. A questão da falta de tratamento, o desperdício lá na Baía de Sepetiba, as obras que eram necessárias para o setor industrial, né, a falta de um programa de redução de perdas, né, no Rio de Janeiro, que, não diferentemente de São Paulo, também não fez a lição de casa, uma perda de 35%, o Rio tem praticamente 50%. Né? Então, a gente percebe que hoje a crise está instalada na bacia, um risco de esvaziamento dos nossos reservatórios é iminente, né? E para os próximos anos isso nos preocupa ainda mais, sobretudo com a questão, né, de como voltar a encher esses reservatórios, né, que garantem a sustentabilidade de toda a nossa região. O que fazer, eu pergunto para a mesa, né, do ponto de vista imediato? Sabemos que precisamos de um grande programa de recuperação ambiental que envolve os 3 estados, o governo federal, enfim, toda a sociedade civil. Mas o que fazer nesse momento, a curto prazo, para evitar a insegurança hídrica da nossa bacia? Muito obrigada. Obrigado, Renata. Renata vive, de uns anos para cá, esse assunto intensamente, dia e noite, e aí ela teve mais do que 2 minutos, tá? Mas vai, Vicente. Pois é, para ser bem objetivo, até porque, de certa forma, eu me sinto contemplado nas colocações. Eu sou o Zé Maria, eu trabalho com educação de pré-vestibular e sou membro da Comissão Ambiental Sul, que está na região lá, Volta Redonda, Barra do Piraí, que, ó, vocês imaginem, com a retirada, com a transposição em Piraí de água para o rio, a partir de Barra do Piraí, você anda pelo rio até chegar em 3 Rios, olha, corta o coração. Nós já estamos retirando quase esgoto para tratar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que há uma crise, isso já está colocado. Aliás, a crise está em todos os setores da sociedade, não é só hídrica, não. E crise da insegurança. E aí eu cumprimento todos os preletores, e eu gostaria de ir na linha de que colocava o Wilson. Nós precisamos criar situações de pactuação, de mediação desse conflito. Olha que situação complicada. Como eu vou pactuar, eu acho que foi o André que falou, se já arrumaram um 15º arranjo? Quer dizer, eu vou pactuar o quê? Eu vou confiar em quem? Então, o desafio para a mesa,
como que nessa situação de conflito, como criar mediação onde o político e o técnico casem para o bem comum. Obrigado, senhores. Wilson, vamos então já fazer as colocações e as considerações finais. Bom, alô? Então vamos lá. Floresta e ciclo. Acho que a pergunta foi feita e respondida ontem. Né? O papel da floresta, quer dizer, a importância da floresta nesse processo, ele é muito mais de fasagem do que de aumento de produção. Então, ele está muito mais relacionado a, por exemplo, você ter mais água no período seco, porque você conseguiu recuperar água e colocar água na bacia, do que de aumento da quantidade de água, por exemplo, ao longo do ano. Tá? Então, acho que essa pergunta está respondida e a gente tem que se atentar para isso. O PSA, como foi dito ontem, não vai resolver problema nenhum desse que a gente está falando aqui agora. Pode ser um elemento de compensação, pode ser uma... Né? Ele é complementar. A questão do tomador de decisão, eu acho que as 3 últimas considerações foram nesse caminho. O que fazer, como fazer, aliás, a técnica da Secretaria de Saneamento. Aliás, interessante a pergunta vir de você, porque eu imaginava que, do papel institucional, o executivo, a figura do executivo empenhada, envolvida nesse processo, seria a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Mas a gente sabe que não é. Eu sou do DAE, viu? Não estou aqui como DAE. Pois é. A gente sabe que não é. Sequer os técnicos de lá, ou do DAE, conhecem o projeto. Né? O projeto está lá no nível de gabinete, governador e Sabesp. É esse o nicho da decisão hoje. Extrapolou a decisão aos comitês de bacia, ao Conselho de Recursos Hídricos, esvaziou politicamente o Comitê de Bacia, o Conselho de Recursos Hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Há um outro movimento que está relacionado com a energia, no âmbito federal, que, por si, está esvaziando, já vem esvaziando o Conselho Nacional de Recursos Hídricos há um bom tempo. Quando se começou a discutir no Conselho Nacional, na Câmara Técnica de Análise de Projeto, Belo Monte, usinas do Tapajós, o governo federal falou, opa, vamos esvaziar esse conselho, porque eu não quero ninguém questionando o Belo Monte ali nesse nível. Tá? E aí, hoje nós temos essa encrenca. Aí a pergunta, aliás, a mesa de tarde pretende, inclusive, tentar discutir essa questão de pactuação e apontar alguma solução. Particularmente, eu não tenho. Agora, qual o papel? Respondendo a Ana Paula, eu sou representante das universidades e institutos de ensino e pesquisa no Conselho Nacional. No dia 9 e 10 de junho haverá uma reunião do Conselho e está pautado a apresentação do estudo de transparência e nós vamos levar um pedido para que esse assunto seja elevado ao Conselho Nacional. Tá? É um pedido, nós vamos colocar isso depois nos finalmente, vamos ver se isso passa. O mesmo poderia ser feito em nível de Conselho Estadual, pelos vereadores, que, aliás, é um papel interessantíssimo. Os vereadores que estavam fora do processo, por que fora? Porque participam os municípios na forma do Poder Executivo. Né? Então, estão assumindo um protagonismo diferente, inovador nesse processo, e que poderia fazer a ponte lá para o Conselho Regional Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Sim, eu acredito nisso. Tá? Agora, lá tem representantes que precisam estar devidamente amparados para fazer a coisa prosseguir, porque se o governo quiser, ele tem maioria e ele leva para onde quiser. É um ano eleitoral, é um ano propício para esse tipo de pressão. Tá? Bom, então acho que respondendo aí de modo geral a todos, eu acredito que passamos aqui além da conta em termos, mas é interessante como, né, tirando os alunos que foram embora, o resto do público ficou. Eu acho que isso mostra que há uma carência desse tipo de debate, nesse nível de debate, e mais com o poder decisório, e o que a gente está fazendo aqui talvez seja exigindo mais isso e exercitando mais do que a gente precisa. Tá? Então, quero parabenizar a todos que se mantiveram aqui, lembrando que 2 horas começam as sessões técnicas e nós vamos ter aí meia hora para engolir. Obrigado. Bom, eu serei breve também, eu acho que já passamos do horário previsto, mas eu acredito que o momento que vivemos é um momento crítico, né, pelas questões
que foram colocados, que vieram a debate pela urgência do momento que vive, por exemplo, a metrópole paulista, aflorou questões que os meios técnicos vêm discutindo há um tempo, mas que isso não tem ganhado, não tem tomado, enfim, a expressão no debate nacional como deveria. Portanto, se ao mesmo tempo é um momento crítico, é um momento também que abre oportunidades, né? Então, a gente tem que encarar dessa maneira, e até porque quem vem acompanhando os debates, participando dos simpósios, seminários, percebe claramente que o sistema, como ele foi concebido no Brasil, de gestão de recursos hídricos, né, que ganha expressão institucional em 97 para cá, ele está em xeque há algum tempo já, né? Então, em xeque pela ineficiência, pela incapacidade de fazer cumprir aquilo que a lei imaginava, não é? Pela própria capacidade, pela baixa capacidade dos comitês de exercerem o papel que foi concebido para eles, pela difícil estruturação institucional de órgãos técnicos mais eficientes, e o próprio modelo das agências, né, que se vendeu a ideia que o Brasil teria agora, né, um sistema de regulação por agências mais efetivo, né? A gente viu que isso não tem sido verdadeiro, né? E aí eu falo das Anatés da vida, do ANEEL e outras agências, né, que com o tempo foram perdendo, se é que tiveram em algum momento, capacidade de fazer uma regulação em prol da sociedade, em prol do crescimento, enfim, dos serviços que ela pretende regular. E até então a Agência Nacional de Águas ficou meio que fora dessa análise, meio imune a essa análise. E eu acho que essa crise colocou a agência de vez no bojo dessa análise de que as agências não tiveram a eficiência que foram pensadas, né, para elas quando foram criadas. Então, se até então a Agência Nacional de Água estava fora disso, por razões das mais distintas, eu acho que agora não tem mais razão para estar fora. A agência entrou nisso, não é? Ela está em xeque também, se ela é capaz de gerir crises, em situações como essa que vive, né, a Bacia do Paraíba do Sul. E, portanto, eu acho que o benefício disso tudo, me parece, é exatamente a história do empoderamento mesmo. Quer dizer, vamos tentar, a partir daí, tirar lições e tirar possibilidades de construir um sistema mais empoderado, no sentido de que, efetivamente, essas instituições que foram criadas, né, que não são necessariamente de governo, passem a exercer com mais eficácia e com mais capacidade de decisões o seu mandato legal, para que foram construídos, né? Se não for este o caminho tomado, eu acredito que em breve estaremos falando aí na necessidade de rever esse processo todo, enfim, rever o que nós construímos e que nós imaginamos de um modelo ideal para a gestão de recursos hídricos. Espero que nós consigamos vencer essa fase dando boas respostas. Portanto, então, a mensagem que eu deixo aqui é exatamente essa, de que vamos aproveitar a crise para gerar, na verdade, uma capacidade maior de intervenção e me traz assim, muita alegria saber que os vereadores, que até então é uma parte aí da representação pública da sociedade, à margem desses processos, né? Os vereadores sempre muito cuidando das questões, eu diria assim, muito mais locais, no sentido das cidades, das suas especificidades, entram num debate que é nacional, que tem uma amplitude maior do que a torneira de um indivíduo qualquer, de um bairro qualquer, e passa aí a ter uma possibilidade de puxar uma discussão que tem uma abrangência muito maior. Feliz os vereadores por fazerem isso, porque os deputados federais não estão fazendo. Tá certo? Então, nesse sentido, parabéns aos vereadores por essa iniciativa. Eu acredito que a crise é ruim, mas ela pode trazer benefícios futuros se nós soubermos ocupar os espaços que estão sendo criados. Ela é representante de 160 vereadores. Não, levanta a mão, quantos vereadores? Levanta a mão. Levanta mais um para dar 3. Não tem. Só 2 mesmo. Deixa eu falar aqui. De fato, eu não me referi que tivesse uma plateia cheia de vereadores, mas pelo peso da participação e pelo movimento que está se criando aqui na bacia. Se eu estiver errado, infelizmente errei, mas acredito que... A Renata diria o seguinte: na última reunião em São José dos Campos, foram 160 vereadores, alguns do Rio de Janeiro, a maioria daqui, então a mobilização está... E tem uma série de reuniões agendadas. Inusitado é que vereadores não cuidavam dessas questões. Gente, primeiro que eu queria
a gente fica triste porque, né, a gente é brasileiro e só reage na crise. Isso é horrível, né, gente? Se chover em novembro, a gente acha que esvaziou o movimento, acabou tudo. Então, nós não podemos fazer isso novamente. Esse ano começou assim, nós poderíamos até ter água nos reservatórios, e aí a gente produziu energia torcendo para chover, produzimos energia torcendo para chover, esvaziou os reservatórios. E agora nós entramos em crise no Paraíba também. Então, a gente só reage na crise. Isso é muito triste mesmo. Nós não temos planejamento. Quando a gente vê o Estado de São Paulo fazer um planejamento, ele usa um outro estudo que não está dentro do planejamento. Quando a gente fala que investiu em perdas, o Sabesp investiu ano passado 2% de perdas do sistema dela. Isso é uma piada falar que investimento em perdas. Quando eu fiz engenharia, a gente aprendeu o seguinte: eu não busco produção de água, eu busco reduzir perdas. Então, a gente trabalha no Brasil, infelizmente, em conceitos errados. É igual, talvez um pouco da praia, hidrologia, né? Que a gente estuda realmente, infelizmente, mas a gente não pratica o que a gente aprende. Isso é triste. Por quê? Porque tem um componente político que, às vezes, é mais forte. A gente chega em 3 conclusões, a técnica melhora, o político fala o seguinte: vê se dura 4 anos o asfalto, que está bom. A gente faz o trabalho, vê se dura 4 anos até acabar o mandato. Então, nós estamos num regime terrível, absolutamente horrível. Mas não podemos ficar trabalhando somente na crise. Então, eu espero que esse grupo seja forte para ele continuar lutando após a crise. Nós temos um grupo no CEIVAP chamado GTOH, Grupo Técnico de Operações Hidráulicas, que é formado pela ANA, pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, os comitês. Esse grupo não pode mais parar de funcionar. Ele tem que funcionar, porque se a gente também guarda muita água, não vamos ter problema de enchente, nós temos que ser um negócio controlado. Gestão e controle é fundamental no sistema. Então, nós precisamos ter gestão e controle de qualquer forma. Precisamos ter planejamento. Nós temos que planejar cidades. Nós não podemos, na idade, trabalhar o seguinte: agora nós estamos acabando judicializando todo o processo. Então, o Ministério Público está dominando todas as cidades. Infelizmente, esse é o que acontece hoje, não só talvez as cidades, como o Estado. Como a gente não toma as decisões, a decisão nossa assume um papel político, vem judicial e faz, às vezes, a gente tomar o judiciário e faz a gente tomar uma decisão, certa ou errada, mas a gente acaba não tomando a decisão, às vezes, nem tecnicamente correta. Isso fica triste. A gente só reage na crise. A gente só, depois que está apanhando, começa a gritar. E São Paulo, desculpa falar, gente, só São Pedro pode ajudar. Outro dia saiu não, saiu no jornal isso, né? Não sou nem uma frase minha. Só São Pedro vai salvar São Paulo. Não é volume morto. O negócio é ir de joelho em Aparecida, não está longe daqui, e não tem muita solução. Está falando isso, exatamente. Tá? Gente, eu vou falar para vocês. A forma de mudar, você do saneamento, da Secretaria de Saneamento, eu acho que o Comitê de Bacia, para mim, é a única instituição, realmente, onde a população tem voz, onde a população pode falar e pode ser ouvida e pode decidir alguma coisa. O recurso é baixo, mas pelo menos lá você tem uma voz, você pode falar. Não existe outra instituição no Brasil onde você tem voz. Então, mobilização é um negócio muito importante. Eu não acredito que a gente vai mudar falando muito, mas a mobilização é a única forma realmente de acontecer. Vai ter, por exemplo, dia 5 agora, dia do meio ambiente. A maioria das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, bastante, nesse evento. Nós temos já 40 municípios confirmados que vão abraçar o Rio Paraíba. É simbólico, mas são 40 municípios abraçando. Só Resende, nós já estamos confirmados 800 pessoas. Então, é um momento interessante de fazer mobilização mesmo, não tem outro jeito. Eu acho um pouquinho, eu fico preocupado quando a gente está fazendo o plano de bacias e está entrando uma outra pessoa pedindo para tirar água. A gente está no meio do plano e entra alguém, daqui a um pouco entra outro. Não, você não constrói um planejamento com um monte de interferência entrando no meio do processo. Eu acho que a definição dos pontos de monitoramento e controle, entrega de água em estado, é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, para cada um ter a sua responsabilidade. E tomar decisões autoritárias, como São Paulo está fazendo, eu sou paulista e falo o seguinte: São Paulo está se achando demais, não dá para tomar uma decisão sem consultar a população. Desculpa falar para vocês. Nós temos que ser consultados, e o Comitê CBH-PS do Estado de São Paulo tinha que ser consultado. E, independente de tudo, ele aprova o plano de bacias, ele define enquadramento de rio e a gente não conversa com ele. Então, isso é desrespeito à política nacional de recursos hídricos. Então, é isso que a minha opinião. E muito importante a gente falar, né? Nós temos um problema muito sério que está acontecendo, que é o Médio Paraíba, como o senhor João falou. Quer dizer, nós temos que pensar no Médio Paraíba, muito. Temos que pensar muito no Médio, por quê?
Nós éramos para ter agora, no momento, uma vazão lá, gente, só para ter noção da crise que nós estamos, nós éramos para ter hoje 800 metros cúbicos por segundo lá. Nós estamos com 250 metros cúbicos. Desculpa, o Baixo Paraíba, nós éramos para ter hoje 800 metros cúbicos por segundo, nós estamos com 250 metros cúbicos por segundo lá. Eu fico muito preocupado também com o Médio Paraíba, que é exatamente onde tem a transposição. Porque o Médio Paraíba acontece naquele problema. Tem a transposição, vai a água para cima, fica com pouca água e é a região que menos chove no Rio de Janeiro. Nós estamos falando em Volta Redonda, Resende, na região. Então, fico preocupado com o Médio. Então, eu acho que é um momento que não tem outro caminho. Mobilização social, aí agradeço aí todo o empenho da Renata Paiva, e a outra, a fortalecimento de comitês. Eu não vejo outro formato, quer dizer, o comitê tem que gritar e tem que falar. Nós tivemos a reunião do CEIVAP, isso depois, o Wilson, se quiser também, a gente já manda por e-mail, aqui já está aqui no e-mail, fez um manifesto ontem, exatamente para ser encaminhado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde a gente está pedindo ações de verdade, de fato, e não, na realidade, vamos só tirar água e depois discute, né? A gente conhece essa história, né? É que nem você se contrata o pintor para pintar a sua casa e paga ele antes, e fica torcendo para ele voltar. Ó, tomara que ele volte. Então, a gente não pode tirar água e depois discute, não vai dar certo isso. Tem que ter medidas fortes e acordos firmados, como disse o Adilson, em cartório, com o Ministério Público presente, e voz de prisão se não cumprir. Não tem outro jeito. Tá bom? Muito obrigado a vocês de poder participar do evento. Só uma questão aqui rápida, né, para a gente encerrar. É a questão da colega Yara, né, colega de secretaria, que eu sou do DAE também, da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento. De fato, quem decide essa questão não está aqui, né, e não esteve em nenhum momento. Os decisores, de fato, não estiveram. Pois é. Olha, para mim, eu acho que o Wilson e aqui a GEVAP, fica aqui uma proposta de que vocês possam patrocinar um evento para a gente discutir os comitês de bacias dentro do sistema, o poder dos comitês. Porque, no momento, sinceramente, eles estão destituídos de qualquer poder. Ainda que a lei não dê muito poder mesmo. Vocês sabem que a legislação ela dá o direito aos comitês de fazer o plano de bacia, o que é interessante. Fora disso, mais nada. Cobrança pelo uso da água, ele sugere valores e critérios, mas não é ele que decide. Tá? Normalmente, os conselhos acima estão acatando, mas o poder de decisão não é dele. Nesse caso, o comitê de bacia não tem poder de decisão. Ele pode chegar aqui e dizer, não, avaliamos tecnicamente que não dá para sair água. Vai ao Conselho Estadual. O Conselho Estadual, estão lá todas as regiões que precisam de água. E, enfim, quer dizer, então vai o voto daqui e certamente que o Conselho deverá revogar essa decisão do comitê aqui, se ele tomasse essa decisão. Pois é. No Comitê Paulista, vocês vejam o seguinte, a composição do comitê. A legislação paulista, diferente da federal, mesmo o federal, o Wilson falou que já é complicado. Agora, imagine em São Paulo, que os comitês de São Paulo, 2/3 dos votos é do poder público. Ou é Estado ou é município. O usuário de água, o cara que capta, que usa, que irriga, ele tem 2 votos aqui no Comitê Paulista de 36. O CEIVAP tem 40%, quer dizer, já é um negócio que é interessante. A sociedade civil tem, no mínimo, 20%, o poder público, no máximo, 40%. Então, a gente está realmente precisando, Wilson, de fazer um balanço, já há tempo, né, 20 anos, aí, para se fazer um balanço para ver isso, porque realmente, para o bem ou para o mal, essa questão aqui de São Paulo vai ser resolvida pelos secretários estaduais e pela Agência Nacional de Água. São Paulo, Rio e Minas vão se articular, vão analisar os dados e vão tomar uma decisão. Aí, como são pessoas que vão decidir que tem um certo respeito, vamos dizer assim, pelos comitês, vai dar um verniz aí, vão levar lá para o CEIVAP, olha, o acordo está feito, está bacana, o CEIVAP vai dizer que tudo bem. Mas, então, a gente está no momento de redefinir isso. Pois não, Glaucia.
É uma informação nacional. O Fórum Nacional de Comitês de Bacias, que hoje está com a organização de apoio com o Rio de Janeiro, está discutindo justamente o papel político do Comitê de Bacia. A gente trabalhou articulação, trabalhou comunicação, trabalhou tudo. Eu estou pensando no nacional, tá? Cada um de nós representante de comitê. Então, esse é o ano que o tema é o papel político dos comitês de bacia. E aí, por analogia, o Rio de Janeiro adotou no encontro estadual também a questão do papel político. Então, é o momento mesmo onde todo mundo está vivendo essa ansiedade. Tá? Então, o Fórum Nacional está tratando o tema. Bom, o Gunther, esse negócio do acordo lá dos pontos de controle tem uma pancada de implicação para você chegar em um acordo. Isso aí é pano para manga. Aí a gente tem que sentar e discutir bem isso aí, que é muito complicado. Bom, nós gostaríamos aqui, né, de encerrar esse período, agradecendo imensamente aqui ao André, ao Paulo Carneiro, ao Wilson Cabral, pelas brilhantes exposições. São pessoas do dia a dia, com muita profundidade, muito conteúdo, que certamente ajudou muito nesse debate. E um bom almoço a todos e muito obrigado pela atenção.